A paz do Senhor a todos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Hoje eu quero trazer aqui uma mensagem da palavra de Deus, falar um pouco sobre o dízimo, porque é um tema muito polêmico, né? Porque muitos não concordam devolver o dízimo, outro concorda devolver. Um diz que não é bíblico, outro diz que é bíblico. Um diz que só aparece no Velho Testamento, o outro diz que só no Novo Testamento. Outros dizem que o dízimo não é da lei, outros dizem que o dízimo é da lei. Então a pergunta é, o dízimo, ele é da lei? Ou o dízimo antecipa a lei? Nós vamos entender na Bíblia Sagrada. Vamos ler aqui um versículo em Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18 até o 20. Que diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão, ou Abrão, né, que aqui ainda não tinha mudado o nome, do Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Nós conhecemos a passagem aqui da palavra de Deus que Abraão, né, ele foi para uma guerra e Deus concedeu a vitória para ele. E quando ele encontra com Melquisedeque, né, que a Bíblia não fala muito sobre Melquisedeque, não fala da sua família, né? Não é que ele não teve família, certeza ele teve família, mas a Bíblia não registra pai, nem mãe, nem irmão, porque o Melquisedeque, ele aponta para Cristo, para o Filho de Deus, né? Aqueles que entendem a palavra de Deus, que estuda, sabe que Melquisedeque aponta para Jesus Cristo. Então, e aí o Abraão, ele deu dízimo para Melquisedeque. Deu dízimo de tudo para ele. Então, o que eu já ouvi falar é que o dízimo antecipa a lei, o dízimo é da lei. Ora, o dízimo, ele é antes da lei, para nós entender aqui. O dízimo é antes da lei, o dízimo, ele não é da lei. Ele é antes da lei, depois que o dízimo foi incluído na lei. Então é o seguinte, essa historinha de dizer que a igreja que não precisa mais devolver o dízimo, preste bem atenção. Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. A Melquisedeque, ele aponta para Cristo. Ou seja, se Melquisedeque aponta para Cristo, então, e Cristo, Jesus Cristo, é segundo a ordem de Melquisedeque, olha lá, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote, não segundo o sacerdote Arão. É segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo da ordem de Arão, arânico, né? Ele pertence à ordem de Melquisedeque. Então, se ele deu o dízimo para Melquisedeque, Jesus Cristo, até hoje, ele está recebendo o dízimo. Entendeu? Eu sei que muitos aí, as pessoas falam, mas eu não posso, não pode forçar e dar o dízimo, isso, aquele outro. Irmão,
Se tiver líder desse jeito que está forçando, faz a barra, forçando, ele está fora da Bíblia, ele está errado. Deus não recebe nada forçado. O dízimo, irmão, o dízimo, ele é um ato, uma ação de fé, de adoração, de gratidão. Isso que o dízimo é, por aquilo que Deus fez na sua vida. Deus não quer nada forçado, Deus não recebe. Se tiver algum líder que está batendo, forçando, ele está fora da palavra de Deus, porque Deus não recebe tanto o dízimo como as ofertas. Mas o dízimo, ele é bíblico, claro. Então, quando nós vemos Abraão, ele deu dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque aponta para Cristo. Perceba que o dízimo, ele depois que foi incluído na lei. Ele não é da lei, depois que ele foi incluído na lei. Então, se Jesus Cristo, ele é segundo da ordem de Melquisedeque e não da ordem de Arão, sacerdote Arão, se fosse sacerdote Arão, que era da lei, tudo bem, mas ele é segundo a ordem de Melquisedeque, que recebeu o dízimo de Abraão. E ele aponta para Cristo, nós sabemos. Então quer dizer que Cristo, ele até hoje recebe o dízimo e as ofertas. A igreja pertence a quem? A Jesus Cristo. E igual eu falei, o dízimo não é uma ação obrigatória. Eu já vi crente chegar e falar para mim, ó, eu devolvi meu dízimo porque é uma obrigação nossa, né? Uma obrigação. Eu falei, não, irmão, o dízimo não existe essa obrigado a pessoa dar o dízimo. Você dá o dízimo, mas agora eu falei de gratidão, de amor, de adoração a Deus ali, coração aberto. E por que ele fez nas nossas vidas. Isso sim é uma ação. Então, o dízimo antecipa a lei. É antes da lei. Depois que foi incluído na lei. Então nós percebemos aqui que Jesus continua recebendo os dízimo, né? Jesus ainda continua recebendo o dízimo e nós devemos devolver o dízimo. Porque aí muitos falam assim, mas quando muda o sacerdote, muda a lei. Vem cá. O sacerdote da linhagem de Arão, nós sabemos que o sacerdote, quando morria um, entrava o outro, né? Morria um e entrava outro. Morria um sacerdote e colocava o outro. Quando morre sacerdote, muda a lei. Sim, mas só que Cristo, ele é só um sacerdote. E ele é sacerdote eterno. E ele não é sacerdote humano. Arão, da linhagem de Arão, era sacerdote humano. Eles morriam e entrava outro, sucessivamente entrando outro. Jesus não, é só um sacerdote eterno e divino. Morreu e ressuscitou e está vivo para todo sempre, de eternidade e eternidade. Entendeu aí? De eternidade e eternidade. Da linhagem de Arão é humano. Da linhagem de Melquisedeque, que aponta para Cristo, que Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote, ele está vivo até hoje recebendo teu dízimo e as tuas ofertas de gratidão, de amor, não por força. Não. Mas irmão, eu tenho que ser generoso, porque eu vejo muitas pessoas, os pastores, pessoas cobrar tanto que tem que ser 10%. Aí tem irmão que não pode dar 10%, irmão. Não é aquilo, devolver o dízimo. Não é aquilo que nós podemos, porque nós nunca podemos, acredita? Poder dar o dízimo ninguém pode, irmão. Lembra que a viúva ali, ela deu as 2 moedas? Ela deu tudo que tinha.
Imagine, se você tem R$ 1.000 na sua conta, tem R$ 10.000 lá. Se você for na passagem da viúva lá que deu tudo que tinha, você tinha que dar tudo, irmão. Não era só 10%, você tinha que dar tudo. Entendeu? Você tinha que dar tudo. O que ela tinha, só aquelas 2 moedas, era tudo que tinha que Jesus falou. Então nós, irmão, nunca podemos mesmo, não. Nós nunca podemos. Nós não pode. Porque você tem R$ 1.000, tem R$ 10.000, você vai tirar ali, você tem alguma coisa para fazer, tem outra coisa para fazer, você nunca pode. Dinheiro você realmente não pode, o homem não pode. Então se não ser pelo um ato de amor, de gratidão, de adoração, de fé em Cristo, o homem nunca pode mesmo devolver o dízimo. Então, igual eu falei, o dízimo é antes da lei, depois foi incluído na lei. Vamos ler aqui em Hebreus. Olha o que diz aqui no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 6. Ó, Hebreus capítulo 6, versículo 20 diz assim: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Olha, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é segundo a ordem de Arão, mas é de Melquisedeque, porque aponta para Cristo. Lá antes da lei, o dízimo que Abraão devolveu para ele. É como se tivesse passado para Cristo. Porque Melquisedeque, eu falei, aponta para Jesus. Capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, aqui em Hebreus capítulo 7, e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. E quem é o sumo sacerdote do Deus Altíssimo? Se no seu Jesus, o Filho de Deus, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo, né, de tudo. Se ele tinha ouro, ele deu ouro. Se ele tinha prata, ele deu prata. Se tinha alimento, ele deu alimento. Da colheita animal, ele deu de tudo que ele tinha. Entendeu? Deu tudo que ele tinha. E deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Jesus é rei de paz, rei de justiça. Entendeu? E aqui fala que sem pai, sem mãe. Não fala dos parentes de Melquisedeque, do seu pai e da sua mãe, porque ele apontava para Jesus. Jesus não tem pai, não tem mãe, terreno. Tem o seu pai, o Deus Todo-Poderoso. Então esse negócio de nós, irmão, dizer que nós não devemos contribuir, né? Ah, mas 10%, né? 10% é muito pesado. Eu não posso. É igual eu falei, nós nunca podemos mesmo não, irmão. Dinheiro, nós nunca podemos. Entendeu? E outra também. Muitos, às vezes pode ter falar e dizer assim, mas em Malaquias capítulo 3, 10, em Malaquias está falando ali, era para os sacerdotes, era para Israel daquele tempo tal, que muitos vai em Malaquias, gosta disso, parece que é um doce, né? Vai lá e com a sua mal interpretação bíblica, irmão, tem que ter bíblica, tem que ter Bíblia, tem que mostrar na Bíblia, né? Senão nós
Aí vai lá, que era só para o povo de Israel, não sei o que, mas lá, tal, né? Que hoje não devemos devolver o dízimo. Mas perceba que em Malaquias, vamos ler aqui Malaquias, nós entender aqui. Ó. Vamos ler aqui do 7 em diante. Capítulo 3, versículo 7. Nós temos que ler também, não é só o pé da letra, só aquele pedacinho, tem que ler só aquele pedacinho ali. Então vamos ler tudo. Capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, né, vós desviaste do meu estatuto. Malaquias escreve aqui o que Deus está falando para ele escrever para o povo. E Deus está falando: tornando-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, Deus está falando, vocês dizem, em que havemos de tornar? O que nós havemos de tornar para o Senhor, então? E ele responde aqui, ó. E eles depois ainda faz a pergunta ainda. No 8. Roubará o homem a Deus? E ele responde, todavia me roubais. E dizei, em que roubemos? E eles fazem a pergunta. E cabe que responde o Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Perceba que aqui tem dízimo e a oferta. Tem muitos que falam assim, mas eu não dou dízimo. Não é bíblico dar o dízimo. Se não é bíblico, irmão, dar o dízimo, devolver o dízimo também, a oferta também não é. Então você não pode entregar a oferta também não. Sabia? Porque o mesmo versículo aqui, dentro que ele fala que roubais, ele, roubando a Deus, rouba no dízimo e nas ofertas também. Se você está tirando o dízimo de lado, meu amigo, você tem que tirar a oferta também. Você não pode entregar a oferta. Viu como é que o trem é complicado? Você deve estar, tem que ler e entender a interpretação da palavra de Deus. Se eu não posso dar o dízimo, também não posso dar a oferta. Que o mesmo lugar que está falando de dízimo, está falando de oferta. Se eu não posso dar a oferta também, não posso dar o dízimo. Entendeu como é que é as coisas aí? Então me roubai no dízimo e nas ofertas. Contudo, com maldição sois maldiçoado, porque me roubais a mim. Roubais a mim, Deus. E perceba aqui, ó, vós, toda a nação. Não é só para o Israel. Vós, no plural, toda a nação. Não era só eles. É toda a nação. Vós, toda a nação, me rouba. Entendeu? Então é só para Israel, é não sei o que mais lá, historinha. Que negócio é esse? Irmão, o dízimo nunca o homem pode dar mesmo. Ele não pode não. Se eu deixar para minha vontade, se eu vou dar no dia que eu posso, eu nunca vou poder. Eu não vou dar, chegar no meu salário, vai ter as contas tudo para gastar aí. Pagar as contas, vai sobrar nem R$1, não sobra. Se eu for na minha vontade de dar o dízimo só um dia que eu posso, eu não vou dar nunca. Vou devolver nunca. Entendeu? Porque o homem não pode mesmo não. Porque é uma ação de gratidão, de amor, de adoração, de fé. É de coração aberto. Assim como as ofertas também. Porque senão, Deus
não recebe. Entendeu, irmão? Então, se Jesus é da ordem de Melquisedeque e não da ordem de Arão, é de Melquisedeque. O dízimo, ele não é da lei, ele não antecipa a lei. Depois que o dízimo foi incluído na lei. Mas você pode perguntar, mas dar o dízimo não é normativa. Quem foi que disse que o dízimo não é normativa bíblico? Porque você não tem nenhum versículo na Bíblia que fala dizendo que o dízimo não pode, não precisa dar o dízimo. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que você vai encontrar dizendo que nós não podemos devolver o dízimo. Não tem. Mas eu tenho, pelo menos um versículo eu tenho na Bíblia, Jesus confirmando que nós devemos dar o dízimo. Você não vai encontrar uma normativa na Bíblia. Eu tenho uma normativa que é normativa que nós devemos devolver o dízimo. Jesus fala. Vamos lá para Mateus. Porque até hoje eu não encontrei na Bíblia dizendo que nós não podemos dar o dízimo, que nós não pode dar o dízimo. Não encontrei na Bíblia. Não encontrei até hoje. Agora, essa daqui é uma normativa. Jesus mesmo, ele confirma. Vamos lá? Aqui, ó. Mateus capítulo 23, preste bem atenção. Mateus 23, versículo 23, o que diz aqui? Ó? Ai de vós, escriba e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo do hortelã, do endro e do cumim, e desprezai o mais importante, a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Quando tem pessoas, preste bem atenção, que quando lê esse versículo aqui, a interpretação dele, ele diz que Jesus está condenando aqui o dízimo. Não. Jesus não está condenando o dízimo. Preste bem atenção na última palavra aqui, o que Jesus diz. Preste bem atenção. Ele está falando isso aqui da hipocrisia. Que eles davam o dízimo. Você vê, ele dava o dízimo. Mas o mais importante eles deixavam. Mas Jesus não está condenando, não está dizendo assim, ó, você não precisa dar mais o dízimo. Você precisa só da misericórdia, da fé. Não, Jesus não está falando isso. Ele está falando para ele da hipocrisia. Hipócrita. Sua falsidade. Entendeu? Então Jesus não está condenando o dízimo. Ó, deveis, porém. Essa palavra porém, ou a palavra mas, é quando eu falo para uma pessoa, olha, amanhã eu vou ajudar você lá na obra, lá na sua casa, beleza? Falo para o irmão, não, então tá bom. Aí depois eu falo para ele, mas, quando eu falo mas, né, a pessoa fala assim, olha, alguma coisa aí vai vir aí, ou ele não vai e tal. Mas eu falo assim, mas, irmão, eu só vou de meia tarde, tá bom? Te ajudar? Não, então tá bom, beleza. Mas eu vou e faço o serviço mais ele. Então esse porém aqui, ou a palavra mas aparecer, é uma confirmação. Ó. Porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, Jesus está confirmando aqui, não a condenação do dízimo, mas falando da hipocrisia deles. Ou seja, ele está falando aqui, ó, fazem essas coisas, misericórdia, né? Você tem que fazer, a fé, juízo, mas vocês não omita aquelas, não deixe de fazer aquelas, ou seja, não deixe de dar o dízimo. Entendeu? Fazem essas coisas e não omita aquelas, ou seja, não deixa de fazer a que vocês faziam, que era devolver o dízimo.
Jesus aqui confirma a prática do dízimo. Jesus aqui confirma. Ah, mas só tem esse versículo na Bíblia. Pelo menos eu tenho um. Mas você não vai encontrar nenhum. Você não vai encontrar nada na Bíblia. Uma normativa, normalidade, dizendo que não é para devolver o dízimo. Aonde? Você pode correr de Gênesis e Apocalipse, meu amigo. Você não vai encontrar uma normalidade dizendo que não pode dar o dízimo. Pelo menos eu tenho um versículo aqui. Pelo menos esse versículo aqui Jesus confirma que nós temos que fazer essa prática de devolver o dízimo. Então Jesus até hoje, irmão, ele continua recebendo o dízimo e as ofertas. Porque ele é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aponta para Cristo. E o dízimo é antes da lei. Depois ele foi incluído na lei. O sacerdote arânico, o sacerdote morria um e entrava outro, morria um e entrava outro. O sacerdote, sumo sacerdote, que é Jesus, é eterno. É eterno e até hoje continua recebendo dízimo e oferta. Morreu, ressuscitou e está vivo para todo sempre, igual eu falei. É um sacerdote divino, eterno, não é um sacerdote humano. Não é um sacerdote humano. Então, até hoje, ele, está recebendo o dízimo e as ofertas, irmão. Porque a casa do Senhor precisa trazer o dinheiro, porque precisa para a igreja, para fazer o mantimento da igreja. Ah, muitos não vão trazer dinheiro para pastor, não sei o que, irmão. Você vai devolver aquilo ali, Deus está vendo. E o líder também, se ele não tiver um salário dele, também ele precisa se manter, precisa. Se ele está na obra ali, não tem um salário dele também, ele precisa. Aí muitos falam, mas tem muitos aí que é rico, não precisa, e tira aí da igreja. Irmão, isso aí é a pessoa e Deus. Se está fazendo alguma coisa errada, Deus está vendo, vai cobrar, é ele. Mas a pessoa, o líder que... Eu concordo, o líder que não tem um salário, não tem aí, eu concordo. Passar para ele, a parte para ele se manter, a sua família, tudo que ele tem. Precisa se trabalhar na obra, e é bíblico. Ó, por exemplo, Paulo, ele recebia salário. Acredita? Recebia salário. Quando ele estava em Corinto, ele não recebia da igreja de Corinto, mas ele recebia das outras igrejas que ajudavam ele salário para manter ele, quando ele fazia a obra. É bíblico. Vamos aqui confirmar aqui, que não é só falando não, a gente tem que confirmar. Deixa eu ver bem aqui. 1 Coríntios. Vamos lá. É que nós tem que mostrar na Bíblia. Está escrito. Primeiro Coríntios, capítulo 11. Olha o que diz aqui. Versículo 8. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Versículo 8. Amém? Versículo 8. Tantã. Deixa eu confirmar direitinho aqui. Onze 8. Porque varão não provém da mulher. Deixa eu ver aqui, irmão. Eu pedi o versículo aqui, mas eu vou encontrar aqui. Deixa eu ver se isso é em 2 Coríntios.
Ah, irmão, é 2 Coríntios. Segundo a carta de Coríntios, capítulo 11, perdão aí. Capítulo 11, versículo 8. É 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Amém? É que a memória, né? Vai fugindo da memória. Vamos lá, versículo 8. Vamos ler o 7 aqui e depois o 8. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltado, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Ele está falando para a igreja de Coríntios. Anunciei de graça, anunciei o evangelho de Deus, perguntando para ele se foi de graça. Ele está falando aqui dinheiro. Ao 8. Outras, no plural, outras igrejas despojei eu para vós servir, recebendo delas salário. Vou repetir de novo. Ele falando para a igreja de Coríntios. Outras igrejas, não de Coríntios que ele estava recebendo, mas de outras ele recebeu salário. Outras igrejas despojei eu para vos servir. Despojei, ganhei salário para servir, recebendo delas salário. Entendeu? E quando estava presente convosco e tinha necessidade, e ninguém fui pesado. Eu recebia de outras igrejas, ele falando para a igreja de Coríntios, eu recebi salário de outras igrejas, me ajudou, né? E para vocês da igreja de Coríntios eu não fui pesado. Então Paulo recebia salário para fazer a obra de Deus, por que não? Um obreiro receber, um pastor receber. Então, amém? Então Jesus continua recebendo o dízimo. Amém? Era só isso que queria passar, né? Para os irmãos, nossos corações. Que Deus abençoe a cada um de nós em Cristo Jesus.